Como desenvolver resistência mental? Eu não sei se já aconteceu com você, se infelizmente você já teve a oportunidade de passar por isso, mas sabe aquele momento que você se preparou, em que você tecnicamente você fez tudo que era possível, em que você garantiu que tinha os recursos necessários, mas na hora H o resultado não foi o esperado. Naquele momento que você sentiu a pressão do momento, em que você sentiu ali pressionado muitas vezes, você não conseguiu dar uma resposta à altura, o seu desempenho não foi aquilo que realmente você estava até preparado para realizar. Muito disso pode ser em virtude de realmente não estar preparado mentalmente para lidar com a situação, né? Não está adequado para lidar com o estresse que a situação exigia. E eu quero passar para você 4 elementos, 4 passos aí que você pode seguir para que você possa começar a desenvolver uma melhor resistência mental. Antes de passar, deixa eu te contar um pouco de como chegaram-se esses 4 passos. Na verdade, existe nos Estados Unidos um grupo de elite que se chama Mariners, um grupo das Forças Armadas Americanas, em que realmente é muito difícil ingressar para fazer parte desse time, né, onde está a nata da nata. E chamou a atenção dos treinadores porque que tão poucos, na verdade, inscritos conseguem passar, né, pelas etapas iniciais, e mesmo aqueles que passam, com pouco acabam terminando o treinamento. Mesmo quando se trata de soldados de outras forças armadas, acabam não conseguindo concluir, apesar de estar fisicamente preparado. Então, em virtude disso, se iniciou um projeto de pesquisas com neurocientistas para entender e determinar o que aqueles que realmente conseguiam ingressar e conseguiam finalizar o processo, passar por todo o processo e sair realmente Mariners, o que eles tinham de diferente, o que acontecia, né, dentro da cabeça dessas pessoas para que eles conseguissem, qual era o processo. E aí algumas pesquisas, depois de algum tempo, chegou à conclusão de que haviam 4 aspectos fundamentais que eram meio comuns a todos esses que passavam durante esse treinamento. E depois dessa descoberta, quando se implementou isso em outros candidatos, houve um aumento de mais de 10% em relação aos que conseguiram, adotando esses 4 elementos, suportar a pressão, suportar o estresse, que é passar por esse treinamento para se tornar um mariner. Então, esses 4 elementos são simples, como eu disse, mas às vezes eles não são tão fáceis de implementar no dia a dia. O primeiro deles, que é muito comum, é que você precisa determinar metas de curto prazo. Ou seja, você precisa ter metas de curto prazo. Então, na verdade, quando você tem um objetivo maior, você já deve ter ouvido a gente falar isso aqui ou em outros treinamentos que você porventura tenha participado, é a importância de você estabelecer metas, objetivos de longo prazo. Porém, tão importante quanto isso, nesse caso, para suportar a pressão diária, é você como se fatiasse, né, esse objetivo em partes menores para que você consiga suportar essa pressão de dar conta de fazer uma etapa de cada vez. Então, como por exemplo, se você tem objetivo, sei lá, de correr uma São Silvestre, que são 15 quilômetros, mas no momento atual você não está correndo nem 10, quiçá, talvez 5. Então, qual que é o objetivo da meta? Bom, você traçar a meta, né, dentro desse plano, até que chegar a data da execução lá da corrida, que você vá graduando, né, correndo etapas menores até que você consiga cada vez mais evoluir nesse sentido. Uma coisa que eu fazia que para mim tinha muito sentido era quando eu ia fazer uma palestra, por exemplo. Então, da data da palestra até a execução, o que eu fazia? Eu treinava diariamente, algum tempo ali, 40 minutos, 1 hora, me preparando e prestando atenção na evolução em que eu tinha, né, dentro do contexto da apresentação. Uma pessoa, por exemplo, precisa perder quilos, né, precisa perder, emagrecer e tudo mais. Às vezes fica muito difícil ela pensar diretamente o quanto ela tem que perder. Talvez ela não consiga suportar a pressão da dieta. Mas se ela colocar isso em etapas menores, em metas de curto prazo, ela possivelmente consiga fazer isso. E do ponto de vista da neurociência, qual é a importância da meta? A importância da meta é quando você começa a estabelecer um processo como esse, você traz a questão para os lobos frontais do cérebro, onde é a área responsável pela lógica, pelo raciocínio, pelo planejamento. E isso ameniza a atuação de uma outra parte do cérebro responsável
pelas respostas automáticas, que é a amígdala, que é onde a gente vai dar aquela resposta mais intuitiva, aquela resposta, aquela reação imediata, né, a alguma situação. Então, quando você domina isso, você está menos suscetível ao estresse, ao domínio da situação externa, interferindo aí numa ação que você queira dar mais planejada. O segundo passo importante, e esse realmente eu posso falar com propriedade, é você criar cenários mentais, ou seja, a visualização. Você se colocar mentalmente para construir, para se passar mentalmente por aquela situação. Então muitas vezes não é uma questão de estar fisicamente preparado, mas você mentalmente já ter se colocado diante daquela situação, imaginando inclusive dificuldades de passar por elas, e que vai te dar um melhor preparo, lógico, no momento que você passar a vivenciar, em que você tiver que passar por aquele estresse ou passar por aquela situação realmente. Isso eu posso dizer com propriedade porque, como eu disse, nos momentos em que eu tive lá no início da minha carreira, quando eu tinha que fazer palestras, por exemplo, não sei se você já teve a oportunidade de falar em público, mas normalmente quando você ainda não está habituado, que você não tem domínio, quanto mais vai se aproximando a data de falar em público, mais vai dando aquele certo medo, né? Algumas pessoas têm até pavor do momento em que vai realmente falar em público. E se você se deixar dominar por isso, realmente acaba que você vai minando sua autoconfiança, você vai vendo tudo que pode dar errado e isso vai trazendo uma série de consequências. Então é muito importante que o que me ajudou muito era conseguir ficar me imaginando na situação. Então, além de eu ficar treinando a palestra, além de me aprimorar tecnicamente, além de estudar profundamente o conteúdo, mas o que eu posso dizer que faz diferença completa e fez muita diferença profundamente no impacto que eu podia ocasionar era fechar meus olhos e me imaginar diante daquela plateia, me imaginar ali na situação. E alguns momentos em que eu conhecia o espaço, me dava ainda mais realidade, né, nesse tipo de pensamento, me imaginar passando por aquela experiência. Então isso me trazia muito mais condição de lidar com uma situação. Houve até uma ocasião, que é muito legal, em que eu me imaginava possíveis perguntas que poderiam surgir, né, diante do que eu estava apresentando ali, diante de um curso que eu estava ministrando. E numa determinada ocasião, realmente veio uma pergunta, não exatamente como eu imaginei, mas dentro do mesmo contexto, em que eu me lembro que eu pude conseguir dominar muito a forma de responder, porque eu tinha me imaginado passando por aquela situação. E às vezes você está numa reunião aí na sua empresa, você está apresentando um projeto para a sua diretoria, e por mais que você tenha se preparado ali e tudo mais, mas a forma de você passar a mensagem, a forma com que você lida com o questionamento, pode colocar em dúvida, né, a sua competência, ou realmente se você vai dar conta de concluir aquele projeto, ou se aquele projeto realmente tem sustentação. E não é uma questão de não ter competência ou a validade em si, mas a maneira como você lidou com algumas questões. Então, estar mentalmente preparado, ter força mental para lidar com essa situação do estresse pode ser fundamental para que você possa ter mais credibilidade naquilo que você faz, naquilo que você passa. O terceiro elemento é a conversa interior, né? Todos nós temos uma certa conversa interior. Só para você ter ideia, essa conversa interior, ela ocorre em torno de 300 a 1000 palavras por minuto, dependendo da situação que você está vivendo no momento. A questão é como controlar a qualidade dessa conversa interior. Se essa conversa interior ela é muito negativa, então é lógico que ela vai afetar, né, a sua relação, vai afetar até a forma como você vai se comprometer com o objetivo. Eu vejo isso muitas vezes quando eu estou na academia lá com o personal, onde ele vai me dar um grupo de exercícios, a forma como eu já penso na dificuldade que eu vou ter para fazer aquele exercício, ou quanto vai doer, ou quanto realmente eu não gosto, aquilo, como me dificulta o desempenho depois na execução, né, inclusive de concluir o exercício. Então, conseguindo perceber isso, eu comecei a trabalhar um pouco e mudar um pouco a minha atitude mental em relação a quando eu me deparo com uma coisa assim, falando, né, para mim mesmo que não, vamos lá, bacana, você vai conseguir, tal. Então essa conversa mental eu percebo que realmente ela faz diferença na hora que você vai executar, e como eu disse, na forma como você tem que se comprometer com o resultado do seu exercício. O quarto e último elemento é o controle da respiração, né, em relação à excitação. A forma com que você respira
vai te ajudar a ter maior controle, maior resistência emocional em lidar com a situação do estresse, né? O simples fato de você prestar atenção na sua respiração já te traz um certo domínio sobre a sua resistência mental. Então, se você respirar calmamente, né? Respirar profundamente, soltar a respiração devagar, isso já desacelera o seu batimento, sua frequência cardíaca, já te dá mais oxigenação no cérebro, o que te permite racionalizar melhor diante da situação e te impede de ter uma reação automática, né? Porque isso, na verdade, diminui o impacto do medo, na reação ali, até o controle do medo em relação à situação, o que desativa esse processo da amígdala do cérebro e que te dá mais possibilidade de dar uma resposta mais adequada à situação, uma resposta mais prudente em relação ao estresse envolvido ali na situação. Então são 4 elementos muito simples e a importância disso, para você ter ideia desses elementos, é que eles também estão presentes, por exemplo, e quando você vai estudar desempenho de atletas de alto nível. Quando você pega, por exemplo, atletas que tiveram bom desempenho em Jogos Olímpicos, que têm bons resultados, e você estuda isso por meio das entrevistas ou com você começa a avaliar a preparação, frequentemente eles abordam esse tema de como é importante, além da preparação física, também ter resistência mental e como é importante esse preparo em etapas, esse controle de se visualizar na prova, vencendo inclusive a prova, a questão da conversa, do estímulo mental, né, dessa conversa interior e a sua respiração, controle da sua respiração para manter os níveis de adrenalina, de oxigenação no cérebro, tudo isso sobre um certo domínio. Então é muito importante, pratique esses 4 elementos aí, preste atenção em como eles impactam, né, no seu dia a dia, no seu desempenho. Prepare-se tecnicamente, mas não deixe de começar a construir uma resistência mental. Existem outros elementos, claro, mais profundos que isso até, mas esses são elementos que podem te possibilitar aí um resultado muito imediato, muito fácil de ser aplicado no seu dia a dia, para que você possa melhorar o seu desempenho e ter uma boa resistência mental, ok? Pratique isso, te vejo no próximo vídeo.